Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que funciona aqui o construtor de fluxo dentro da WASO, certo? Primeiro a gente vai criar um novo fluxo, vou colocar teste, vou clicar em criar fluxo, ele vai gerar um fluxo para mim e aqui ele vai gerar um bloco de início, certo? Tudo que a gente ligar depois desse bloco de início é o que ele vai executar na ordem certa ali dentro da sua automação ali, dentro do WhatsApp ali. Primeiro, a gente tem esse botãozinho verde aqui. É muito importante esse aqui. Quando você criar o seu fluxo, montar ele todinho, é muito importante você deixar ele ativo, porque se ele estiver ativo, o funil vai reiniciar, ou seja, você consegue testar, você mesmo consegue testar o funil para ver se está rodando tudo certinho, para ver se ele está entregando a ordem certinho, para ver se está tudo configurado certinho. Mas a partir do momento que você começar a rodar tráfego ali, a partir do momento que você começar a trazer lead para dentro do seu funil, é muito importante você desligar esse botãozinho aqui. Quando ele chegar no final do funil, o funil vai reiniciar para eles. E a gente não quer isso, certo? Esse botão é somente para teste. Então você desativa esse botão assim que você testar o seu funil ali, ver que tá tudo certinho, tá rodando tudo bonitinho, você vem cá, desativa e pode mandar tráfego para dentro, certo? Então é muito importante, não esqueça de desativar esse botão, porque senão ele vai repetir o funil pro seu lead, ok? Aí, aqui, nesse botãozinho aqui, a gente tem algumas opções, certo? A gente tem um bloco de conteúdo. Esse bloco aqui é o que a gente vai mais utilizar, vai ser esse bloco de conteúdo, ok? Então, certo. Para ele funcionar, a gente precisa ligar esse bloco início a esse conteúdo, certo? Dentro dele, a gente tem algumas opções. A gente tem texto, a gente tem imagem, a gente tem áudio, a gente tem vídeo, arquivo e tem um delay. Vou explicar o que funciona cada um desse aqui. O texto, você pode colocar um texto aqui, ele vai enviar como texto, né? Tem algumas formatações aqui acima e tem o digitando aqui. Esse digitando aqui é o delay da animação, ou seja, se você colocar um valor aqui, ele vai ficar 12 minutos com um balãozinho digitando no WhatsApp para a pessoa ver que você está digitando. Ele vai ficar 12 segundos digitando ali. Então esse aqui é o delay da animação, esse delay aqui. Imagem, é normal, você clicou aqui, subiu imagem PNG, subiu as imagens PNG. Áudio, esse áudio aqui que tem aqui é um áudio gravado, aquele áudio gravado na hora ali para a pessoa ali, entendeu? Não aquele áudio encaminhado, é um áudio gravado ali, a mensagem de áudio que você manda ali para a pessoa, ou seja, seu áudio ele vai ser enviado como uma mensagem de áudio ali. E nesse áudio aqui é muito importante subir apenas arquivos em MP3 e abaixo de 10 megas, certo? A gente hoje utiliza esse conversor aqui. A gente utiliza esse conversor aqui para poder converter os áudios em MP3, caso ele não esteja em MP3, antes de enviar para cá, porque alguns outros tipos de conversor corrompe o arquivo em áudio e acaba não sendo enviado. Então a gente utiliza esse aqui, ó. A gente, antes de enviar para a ferramenta, a gente converte ele, se não tiver em MP3, a gente converte ele em MP3 e sobe aqui, certo? O vídeo também é muito importante, no máximo 10 megas, não pode passar de 10 megas. Se passar de 10 megas, o WhatsApp não vai conseguir enviar essa mensagem de vídeo que você quer enviar, ou um arquivo em vídeo. Então, é muito importante não passar de 10 mega. Então, a gente usa, ele comprime esse aqui, ó. Ele comprime os arquivos, ele é muito bom e não corrompe também. Você consegue comprimir, se o seu vídeo for muito grande, você consegue comprimir ele abaixo de 10 megas ali e consegue subir aqui tranquilo e fazer o envio do seu vídeo, certo? E tem um delay. O delay a gente tem ele em segundos, minutos, horas e dias, certo? Então você pode configurar ali de acordo com o seu tempo ali. Exemplo, se o cliente mandou uma mensagem lá, o que tiver nesse bloco aqui ele vai enviar, ou seja, se não tiver nenhum delay, ele envia essa mensagem aqui automático. Se tiver 12 segundos aqui, ele vai aparecer digitando 12 segundos, depois vai enviar a mensagem. Se for imagem, tiver aqui, ele vai enviar tudo automático. Então a gente sempre utiliza um delayzinho para ficar bacana, não ficar aquela conversa parecida robotizada, sabe? Tipo que você já mandou a mensagem ali, o cliente já te mandou a mensagem, você já manda a mensagem em cima. A gente sempre utiliza delay para poder dar um espaço entre as conversas ali para ficar legal. Então aqui em delay a gente tem o delay de 1 minuto, ou seja, a gente vai fazer um fluxo básico aqui só para vocês entenderem melhor. Eu vou colocar o delay de 1 minuto, vou colocar um texto, vou colocar um texto aqui, ok, e vou colocar uma animação de 9 segundos, certo? Ou seja, a gente tem um delay de 1 minuto e a gente tem um texto aqui. Agora eu vou explicar sobre os gatilhos. O cliente mandou mensagem para você, ou seja, o gatilho vai iniciar.
e ele vai aguardar aqui 1 minuto, e depois de 1 minuto ele vai digitar aquela animação de 9 segundos, e depois vai enviar essa mensagem de Olá, tudo bem? Certo? Aí, se o cliente responder, a gente tem uns gatilhos. Aqui a gente tem os gatilhos. Beleza. Como você fez uma pergunta nesse bloco, ou seja, você espera uma resposta desse cliente. Então a gente tem os seguintes gatilhos. A gente tem após o usuário responder, a gente tem se o usuário não responder e a gente tem o próximo bloco. Isso aqui a gente simplificou o máximo possível para você, na hora de montar seu funil, você conseguir elaborar ali e também conseguir montar da maneira mais simples possível ali, certo? Aqui eu vou te explicar aqui como é que funciona cada gatilho. Exemplo, olá, tudo bem? Ou seja, ele enviou o seu cliente, o seu funil enviou para o seu cliente, olá, tudo bem? Aqui, como é uma pergunta, a gente espera uma resposta, certo? Aí, se você ligar após o usuário responder nesse bloco aqui, o que que vai acontecer? Ou seja, a nossa ação é após o usuário responder. Então a gente enviou essa mensagem para o seu lead. Se ele responder com, seja com mensagem de texto, com áudio, qualquer outra coisa, o que que vai acontecer? Esse gatilho ele vai ser acionado identificando que houve uma resposta nesse texto aqui. Seja por mensagem de texto, seja por áudio. Tudo que o cliente responder depois que você mandou aqui e estiver ligado, ele vai acionar esse gatilho aqui e vai enviar o conteúdo que está na sequência aqui, certo? Ou seja, olá, tudo bem? Aí aqui você pode colocar um texto. Que ótimo, como você se chama? Aqui, no caso, então ficaria assim: Olá, tudo bem? Aí vai esperar o usuário responder. Se ele responder, vai enviar para esse bloco aqui, né? Que ótimo, como você se chama? Ou seja, aqui a gente tem mais uma ação que é uma pergunta perguntando o nome do cliente. Aí, se ele responder, aí ele pode direcionar para outro bloco. Ou seja, aí vai de acordo com o seu funil, como ele é construído, certo? Aí a gente tem um gatilho de se não responder. Então, ou seja, se o usuário não responder essa mensagem aqui, a gente pode adicionar uma recuperação aqui, entendeu? Por exemplo, vou ligar aqui e o que pode acontecer aqui, ó. A partir do momento que eu ligo, ele já ativa aqui. Se o usuário não responder em 1 minuto, eu vou clicar nesse bloco de cima e vou alterar aqui para 1 hora. Ou seja, eu mandei a mensagem para o cliente, certo? Mandei a mensagem para o cliente. Eu espero uma resposta dele. Se ele responder, ele vai para esse bloco aqui. Só que se ele não responder em 1 hora, eu vou mandar esse bloco para ele. Ou seja, eu vou colocar um texto e vou colocar aqui. Vamos, vamos continuar esse atendimento? Vou colocar um delayzinho aqui. Muito importante. Como aqui já tem um delay de 1 hora, então, ou seja, você não precisa adicionar um delay aqui. Porque se você adicionar um delay aqui, você vai ter que esperar mais um X de tempos, então, para ele poder ativar a mensagem. Então, não é necessário adicionar mais um delay aqui. No caso aqui, como é mensagem de recuperação, você não precisa adicionar o delay, pode colocar direto aqui sem nenhum delay, entendeu? Porque ele já tem um delay aqui. Ou seja, se o usuário não responder em 1 hora, ele envia o conteúdo que está aqui dentro. Ou seja, vamos continuar esse atendimento? Aí, se o usuário responder essa pergunta aqui, você pode ligar ele aqui, ou seja, a gente recuperou ele de volta para o funil. Ou seja, se ele responder essa pergunta aqui, ele envia essa mensagem que está aqui nesse bloco aqui, entendeu? Caso ele não responder esse aqui, você pode continuar no fluxo tentando recuperar ele várias vezes. Você pode fazer nessa mensagem, pode fazer em todas, só explicando como é que funciona o gatilho. Então, nas mensagens de recuperação, é muito importante você não colocar um delay aqui, porque senão vai dar um atraso muito maior, entendeu? Então, ou seja, não recomendamos colocar um delay aqui, ok? Já tem um delay ativo aqui, então, ou seja, depois desse tempo aqui, ele envia esse bloco aqui. Depois, se ele respondeu esse aqui, ele manda para o bloco de cá. É bem simples, é bem intuitivo, não é muito difícil de você construir. Você pode colocar outro aqui. Agora vamos para o próximo bloco. Ou seja, você pode colocar aqui todo o conteúdo que você quiser. Tipo, imagem, áudio, texto, arquivo, tudo que você quiser colocar de acordo com o seu funil. Só que, exemplo, eu não quero, tá ficando muito grande aqui, o conteúdo aqui tá ficando muito cheio, eu quero passar para outro bloco. Ou seja, você utiliza o próximo bloco. O que que vai acontecer? Ele vai enviar esse conteúdo aqui. Quando ele finalizar de enviar esse conteúdo, ele vai passar para o próximo bloco e vai continuar o envio do conteúdo que tiver aqui dentro, ok? Então, ou seja, hoje a gente tem esses três gatilhos, né? Após o usuário responder, se o usuário não responder e o próximo bloco. Ou seja, mais uma vez, só para vocês entenderem,
Se o usuário responder a sua mensagem aqui, seja por áudio ou alguma coisa ali que você falou no áudio ali, não importa. Qualquer resposta que ele mandar para você, ele ativa esse gatilho e vai mandar para o próximo bloco. Mesma coisa aqui de se ele não responder. Se ele não responder em 1 hora, por exemplo, esse bloco ele é enviado como tipo um bloco de recuperação. Aí você vai colocar o jeito que você quiser, de acordo com o seu funil. E se ele responder esse bloco, você pode mandar para cá. Ou seja, você pode fazer também. Assim, se o usuário não responder em 1 minuto, por exemplo, ou 10 minutos, você pode recuperar ele de volta aqui também, sem nenhuma ação dele. Então, ou seja, aqui a gente tem dois gatilhos ativos. Se ele responder, ele manda esse bloco aqui. Só que agora, se ele não responder em 1 hora, por exemplo, ele envia de novo esse bloco aqui para ele. Ele envia esse bloco para ele, ou seja, ele passa para frente do funil. Aí, no caso, você pega ele de novo e manda aqui. Aí vai de acordo com do jeito que você vai configurar o seu funil, certo? Então é isso, não tem muito segredo, é bem simples. E a gente desenvolveu a Waso para ser o mais simples, mais didático para você e para colocar também mais dinheiro no seu bolso. Inclusive, a gente vai ter novas funcionalidades aí muito interessantes aí que vai sair. Vai ser bem interessante, você vai curtir bastante, beleza? Então aqui, ó, sempre lembre de desativar esse aqui, ó, porque se você deixar ativado, todo esse fluxo aqui vai repetir para o seu cliente. Aí, voltando aqui, a gente vai voltar aqui. Aí, como é que a gente faz para ativar esse fluxo no número que está rodando? Ou seja, a gente pode ativar um fluxo por número, certo? A gente vai clicar aqui, ó, fluxo para executar. A gente clica aqui e seleciona um fluxo. Selecionando esse fluxo, ele vai estar ativo automaticamente, ou seja, qualquer mensagem que for recebendo lá já no número que está ativo aqui nessa conta, ele já vai começar a executar esse fluxo.